Antes de começarmos, permita-se silenciar por alguns instantes. Não é apenas um vídeo, é um convite. Um convite para desacelerar o pensamento, acalmar o coração e abrir espaço para a escuta interior. Respire fundo. Solte as tensões do dia. Agora, mais do que palavras, você ouvirá mensagens que atravessam o tempo e alcançam a alma. Os salmos que você ouvirá a seguir não são apenas textos antigos, são vozes que ecoam experiências humanas profundas, medo, confiança, queda, restauração, entrega e esperança. Cada palavra carrega consolo para quem se sente cansado e direção para quem busca sentido. Não tenha pressa, este é um momento de permanência. Permaneça, deixe que cada salmo encontre você exatamente onde está. Que a mente se aquiete, que o coração se abra, que a presença de Deus conduza este tempo. O Salmo 23 não começa falando de problemas, mas de confiança. Ele nos convida a mudar o ponto de onde olhamos a vida. Antes de pensar no que falta, somos chamados a lembrar quem nos conduz. O Senhor é o meu pastor. Não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de entrega. É reconhecer que não caminhamos sozinhos, mesmo quando tudo parece silencioso por dentro. Quando o salmista diz que nada lhe faltará, ele não está afirmando ausência de lutas, mas presença de cuidado. Há uma grande diferença entre não ter problemas e não estar abandonado neles. Este salmo nos ensina que a verdadeira provisão começa na alma. Quando o coração está guardado, o medo perde força e a ansiedade diminui o volume. Os verdes pastos representam mais do que descanso físico. Eles simbolizam tempos de refrigério interior, momentos em que Deus nos permite respirar novamente. Mesmo em rotinas cansativas, Ele cria pequenos espaços de paz. Às vezes, não muda o cenário ao redor, mas muda o que sentimos por dentro. As águas tranquilas falam de silêncio, falam de uma paz que não grita, mas sustenta. Deus não apressa a alma ferida. Ele conduz com calma, respeitando o tempo do coração. Este versículo nos lembra que espiritualidade também é aprender a desacelerar, a confiar no ritmo de Deus. Refrigera a minha alma. É um pedido que todos nós fazemos, mesmo sem perceber. A alma se cansa quando carrega pesos que não foram feitos para ela. Culpa, medo, expectativas alheias. O Salmo 23 nos lembra que Deus restaura aquilo que o mundo desgasta. Ser guiado por veredas de justiça não significa ausência de escolhas difíceis. Significa não caminhar sem direção. Mesmo quando erramos, a presença de Deus continua nos chamando de volta ao caminho. Ele não nos guia pela culpa, mas pelo cuidado. O vale da sombra da morte não é descrito como um lugar de permanência, mas de passagem. Isso é importante. O texto não diz habito, diz ando. Há vales que não escolhemos, mas que atravessamos. E mesmo ali, o medo não precisa governar, porque a presença de Deus permanece. A vara e o cajado não são símbolos de punição, mas de proteção e direção. Um afasta o perigo, o outro corrige o caminho. Deus não usa força para nos ferir, mas firmeza para nos guardar. Às vezes, o conforto vem justamente quando somos realinhados. Preparar uma mesa na presença dos inimigos é uma imagem poderosa. Significa que a paz não depende da ausência de conflitos. Deus não espera tudo se resolver para nos sustentar. Ele nos alimenta emocionalmente mesmo quando o ambiente é hostil. Ungir a cabeça com óleo fala de honra, cuidado e renovação. No meio do cansaço, Deus derrama graça fresca. Ele não economiza cuidado quando percebe que estamos no limite. O cálice transbordando é o sinal de que sua bondade vai além do necessário. Bondade e misericórdia não nos seguem por acaso. Elas nos acompanham. Mesmo quando não percebemos, elas estão atrás de nós, recolhendo os pedaços que deixamos pelo caminho. Este salmo termina com uma promessa de permanência, de pertencimento.
Habitar na casa do Senhor não é sobre um lugar físico, mas sobre viver consciente da presença de Deus todos os dias. É acordar sabendo que não estamos sozinhos. É descansar sabendo que somos cuidados. Respire fundo agora. Deixe esse salmo aquietar seus pensamentos. Permita que essa verdade desça da mente para o coração. O Senhor é o seu pastor, e você pode descansar nisso. Agora, o Salmo 91 começa com um convite silencioso: permanecer. Não é sobre visitar a presença de Deus, mas habitar nela. Há uma diferença profunda entre quem passa e quem permanece. Este salmo fala de um refúgio que não é físico, mas espiritual. Um lugar onde a alma encontra abrigo quando o mundo se torna pesado demais. Habitar no esconderijo do Altíssimo é aprender a confiar mesmo sem entender tudo. É descansar à sombra de Deus, não porque a vida está fácil, mas porque o coração decidiu não viver dominado pelo medo. A sombra fala de proximidade. Só está à sombra quem está perto. Quando o salmista declara que o Senhor é refúgio e fortaleza, ele não nega a existência do perigo. Ele afirma a existência de proteção. A fé aqui não é ingenuidade, é escolha. Escolher confiar quando seria mais fácil se entregar à ansiedade. Os laços ocultos e as pestes mencionadas representam tudo aquilo que tenta nos prender sem aviso. Medos silenciosos, pensamentos repetitivos, angústias que chegam sem explicação. Este salmo nos lembra que há livramento até daquilo que não conseguimos nomear. As asas de Deus simbolizam cuidado constante. Não é um abrigo distante, é um acolhimento próximo. Debaixo dessas asas, a alma encontra descanso. Não porque tudo se resolve, mas porque o coração se sente seguro. O escudo e a couraça falam de proteção emocional e espiritual. Muitas batalhas não acontecem fora, mas dentro de nós. Este salmo ensina que Deus protege a mente cansada, o coração sobrecarregado, os pensamentos que insistem em nos atacar durante a noite. Não temer o terror noturno é um aprendizado. A noite costuma amplificar preocupações. O silêncio traz à tona o que foi ignorado durante o dia. O Salmo 91 não promete ausência de noites difíceis, mas promete companhia nelas. 1000 cairão ao teu lado, diz o texto, mas isso não é sobre comparação. É sobre permanência. Permanecer firme quando tudo ao redor parece instável. Deus não nos isola do mundo, mas nos sustenta dentro dele. A promessa de que nenhum mal nos atingirá não significa vida sem dor. Significa que a dor não terá a palavra final. Deus não permite que aquilo que nos fere nos destrua. Ele transforma feridas em amadurecimento. Os anjos mencionados simbolizam cuidado invisível. Nem tudo o que nos protege pode ser visto. Há livramentos que só compreenderemos depois e outros que talvez nunca saberemos. Ainda assim, eles acontecem. Pisar sobre o leão e a serpente fala de autoridade espiritual. Não uma autoridade arrogante, mas uma confiança serena. Quando sabemos quem nos guarda, não precisamos viver acuados pelo medo do amanhã. A promessa final é íntima. Deus diz: eu estarei com ele. Não é uma proteção distante, é presença constante. Na angústia, no silêncio, na dúvida, ele não observa de longe, ele caminha junto. O salmo termina com uma certeza: Deus satisfaz com vida plena, não necessariamente longa em dias, mas profunda em significado. Uma vida onde a alma encontra sentido mesmo em meio aos desafios. Agora, respire lentamente. Permita que esse salmo envolva sua mente como um cobertor de paz. Você está guardado, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende. Depois de descansar no refúgio silencioso do Salmo 91, a alma começa a se levantar novamente, não com pressa, mas com confiança renovada. Quem encontrou abrigo, agora sente coragem para olhar ao redor.
A proteção recebida em silêncio se transforma em força para continuar caminhando. É nesse movimento interior que nasce o Salmo 121. Ele não surge do medo, mas da consciência. Aquele que foi guardado agora levanta os olhos, não para buscar respostas no caos, mas para lembrar de onde vem o socorro. Levanto os meus olhos para os montes, não como quem procura ajuda humana, mas como quem reconhece sua limitação. Os montes representam desafios, obstáculos e tudo aquilo que parece maior do que nós. Ainda assim, o salmista faz uma escolha: não focar no problema, mas na origem da ajuda. O socorro não vem dos montes, nem das circunstâncias, nem das próprias forças. Ele vem do Senhor, aquele que criou tudo. Essa afirmação reposiciona o coração. Quando lembramos quem sustenta o mundo, nossos problemas começam a encolher por dentro. Deus não permite que o pé vacile sem cuidado. Mesmo quando tropeçamos, não somos abandonados. O texto nos lembra que o cuidado divino não é distraído. Ele não dorme, não se ausenta, não se cansa de vigiar. Enquanto nós precisamos de descanso, Deus permanece atento. Há algo profundamente consolador nessa verdade. Mesmo quando a mente se apaga de cansaço, existe um cuidado contínuo que não depende da nossa força. O Senhor é descrito como sombra à direita. A sombra não vai à frente nem fica distante, ela acompanha. Isso fala de presença constante. Onde você vai, o cuidado de Deus vai junto, silencioso e fiel. O sol que fere de dia e a lua que perturba à noite representam excessos. Excesso de cobrança, de pressão, de pensamentos. Este salmo nos lembra que Deus protege tanto do desgaste visível quanto do cansaço invisível. Guardar a alma é mais do que proteger o corpo. É cuidar do que sente, do que pensa, do que carrega. Deus se importa com o que ninguém vê. Ele guarda o interior, onde nascem as decisões e as dores mais profundas. O ir e o vir simbolizam a rotina da vida, entradas e saídas, começos e términos. O cuidado de Deus não é pontual, é contínuo. Ele não se limita a momentos especiais, mas envolve toda a caminhada, desde agora e para sempre, diz o Salmo. Isso traz segurança. Não é uma promessa temporária, é uma presença que atravessa fases, mudanças e incertezas. Respire mais uma vez, sinta essa transição dentro de você, do refúgio para o caminho, da proteção para a confiança. Deus guarda seus passos, mesmo quando você não percebe. Depois de caminhar com a certeza de que nossos passos são guardados, o coração começa a lembrar de algo importante. Nem todas as fases da vida são iguais. Há tempos de subida e tempos de queda. O Salmo 30 nasce exatamente desse lugar de memória e transformação. Ele surge quando a alma percebe que foi levantada depois de ter estado embaixo. Não é um salmo de quem nunca sofreu, mas de quem foi restaurado. A gratidão aqui não é superficial. Ela vem da experiência de quem conheceu a dor e ainda assim encontrou cuidado. Exaltar ao Senhor neste salmo é reconhecer que não fomos deixados no fundo. Há momentos em que a vida nos faz sentir presos em um poço emocional. O Salmo 30 nos lembra que Deus não se agrada da nossa queda. Ele se move para nos levantar. O clamor ouvido fala de um Deus atento. Mesmo quando nossas palavras são confusas, o pedido chega. A cura mencionada não é apenas física, mas interior. Deus cura lembranças, restaura forças e reorganiza aquilo que parecia perdido. Descer à sepultura aqui simboliza o limite emocional. Aquela sensação de fim, de esgotamento, de não ter mais o que oferecer. Ainda assim, o texto afirma que Deus trouxe vida onde parecia não haver mais esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta não é uma promessa de tempo exato, mas de transição. A noite representa fases difíceis. A manhã representa o agir de Deus no tempo certo. Às vezes,
A dor se estende mais do que gostaríamos, mas ela não é eterna. O Salmo 30 nos ensina a não confundir fase com destino. Aquilo que dói agora não define quem você será depois. A falsa sensação de segurança também aparece neste salmo. Momentos em que acreditamos que nada nos atingirá, até que a vida nos lembra da nossa fragilidade. Mesmo assim, Deus não nos abandona quando nossa autoconfiança cai. O esconder do rosto de Deus é sentido, não real. Ele nunca deixa de estar presente. Às vezes, é o silêncio que nos ensina a buscá-lo com mais profundidade. A dança que substitui o lamento simboliza a restauração emocional. Deus não apenas tira a dor, ele devolve alegria. Não uma alegria forçada, mas uma que nasce depois da cura. O pano de saco retirado representa o fim do luto interior. O coração que antes se vestia de peso, agora se reveste de esperança. O salmo termina com um louvor contínuo, não um louvor momentâneo, mas uma decisão. Louvar mesmo lembrando do que foi superado. Agora, respire. Permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Deus transforma noites longas em manhãs possíveis. Depois da manhã que sucede à noite, o coração ainda guarda marcas. Mesmo restaurado, ele se torna mais sensível. É nesse ponto que nasce o Salmo 31. Ele não fala apenas de livramento, mas de confiança profunda. É o salmo de quem aprendeu que viver também é se entregar. O Salmo 31 começa com uma decisão interior: confiar. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque a alma escolhe um lugar seguro para repousar. Confiar em Deus aqui é mais do que acreditar, é entregar o controle. Buscar refúgio não é fugir da realidade, é reconhecer limites. O salmista entende que há batalhas que não se vencem com força, mas com entrega. Deus é descrito como rocha e fortaleza, algo firme em meio à instabilidade emocional. Ser guiado por amor ao nome de Deus significa não caminhar sozinho. Mesmo quando não entendemos o percurso, existe uma direção. O cuidado divino não depende do nosso desempenho, mas da sua fidelidade. A rede escondida representa armadilhas invisíveis, palavras que ferem, pensamentos que aprisionam, situações que drenam forças. Ainda assim, Deus vê o que nós não vemos. Ele livra antes mesmo de explicarmos o perigo. Entregar o Espírito nas mãos de Deus é um dos atos mais profundos de confiança. É descansar mesmo sem todas as respostas. É reconhecer que a vida está mais segura nas mãos dele do que nas nossas tentativas de controle. Este salmo também fala de desprezo, solidão e incompreensão. Ele não ignora a dor social, o sentimento de ser esquecido. Deus acolhe até essa dor silenciosa que não encontra palavras. O coração se enfraquece, os olhos se cansam, a alma se consome. O Salmo 31 é honesto. Ele nos ensina que fé não é negar o cansaço, mas apresentá-lo a Deus. Mesmo cercado por medo, o salmista afirma confiança. Isso nos mostra que confiar não é ausência de medo, mas decisão de não ser governado por ele. Deus é apresentado como aquele que vê a aflição e conhece a alma. Não apenas observa de longe, mas compreende profundamente. Nada do que sentimos passa despercebido. Há um chamado à coragem no final do salmo. Não uma coragem forçada, mas uma que nasce da esperança. Esperar no Senhor fortalece o coração aos poucos, dia após dia. Respire agora. Deixe esse salmo te ensinar a soltar o peso que você vem carregando. Confiar também é descansar. Agora que essa caminhada interior chega ao fim, não se apresse em sair. Fique mais um pouco. Permita que o silêncio continue falando. O que foi tocado dentro de você ainda está se acomodando. Respire novamente. Leve essa paz para o restante do seu dia ou para o descanso da sua noite. Se essa meditação falou com o seu coração, permita que ela continue alcançando outras pessoas.
Um simples gesto pode levar consolo a alguém que precisa exatamente dessa palavra hoje. Se desejar, permaneça conosco. Há outros momentos como este criados para aquietar a mente, fortalecer o coração e lembrar que você não caminha sozinho. Que a presença de Deus te acompanhe ao se deitar e ao se levantar. Que a paz permaneça mesmo quando o mundo acelerar. E que sempre que precisar, você se lembre, há um lugar de refúgio disponível para você. Descanse, confie, siga em paz.